E aí, galera, beleza? Ó, nosso Fute Entrevista hoje, eu e o Roberto Wagner estamos recebendo o Marcos Paulo Lima, jornalista do Correio Brasiliense. E o assunto qual é, Robert? O assunto é polêmico, Petro. Essa semana, infelizmente, a gente teve aquela tragédia no centro de treinamento do Flamengo, no Ninho do Urubu. E outras tragédias vêm acontecendo, não só no futebol, mas também no país, Brumadinho e outras coisas mais. E a nossa função hoje é discutir um pouco o papel da imprensa nessas tragédias, né? E aí nada melhor do que um jornalista experiente. Quantos anos de jornalismo, Marcão? Desde 2001. Desde 2001 nessa estrada aí. 2001 como estagiário, e aí a gente foi passando o tempo, né? Lá se vão aqui aí. Faz as contas aí. 18 anos. Jornalista é difícil fazer conta, né? Eu acho que são 18 anos, né? Vou comprar um carro. Exatamente. Então a gente vai tratar um pouquinho desse assunto. Vamos começar pelo mais recente, né? Os 10 meninos que morreram no centro de treinamento do Flamengo, um incêndio. Agora começou realmente no ar-condicionado, um curto-circuito que se estendeu para o restante do container ali, que é onde eles dormiam, né? E aí 10 meninos morreram, 3 ficaram feridos. E a gente vem com o papel da imprensa um pouco. Vamos começar por dentro do clube, por exemplo, Marcão. A comunicação interna do clube. O Flamengo chegou a demorar um pouco para dar sua versão, até para colocar um "estamos em luto" nas redes sociais. Inclusive, Robertinho, até os outros clubes se solidarizaram, né? Vasco, Botafogo, Fluminense, antes do Flamengo botar um luto, "estamos em luto", só para dar uma satisfação, né? Você acha que essa demora, assim, como é que se vê, assim? Se você fosse assessor de imprensa do Flamengo, evidentemente, como é que você faria nessa hora? Porque é um caso, né? Um acidente, né? É complicado. Eu tô do outro lado do balcão, digamos assim, né? Eu ainda não tive essa experiência como assessor de imprensa de clube. Então, assim, até por isso fica um pouco difícil opinar sobre o que fazer nesse momento. Em princípio, olhando de fora, o Flamengo realmente ele tinha que primeiro tomar pé da situação, saber o que estava acontecendo. Até porque essa é uma diretoria nova. Uma diretoria que assumiu o clube em janeiro, né? E está lidando com a primeira crise e a maior crise da história do clube, em 123 anos de existência do clube. Então, olhando de fora, é realmente um pouco difícil opinar se eles agiram de uma forma correta ou não. Em princípio, eu parto do princípio de que o clube precisava tomar pé das informações, saber o que estava acontecendo, conhecer o que a diretoria anterior fez durante a construção daquele centro de treinamento. Então, realmente, para quem está de fora, parece que eles realmente demoraram, mas eu, por não ter sido um assessor de imprensa ainda, e principalmente numa crise desse tamanho, eu acho que eu tendo também a compreender um pouquinho esse passo atrás que o Flamengo deu num primeiro momento. Depois, com a entrevista coletiva, eles inclusive chamaram o diretor de patrimônio da gestão, Eduardo Bandeira de Mello, que é o Alexandre Vrobel, para dar explicações sobre o porquê daquelas instalações daquela forma. Então eu acho que, em princípio, eles foram cautelosos, né? Antes de qualquer coisa, antes de chegar e falar com a imprensa, eles foram cautelosos e procuraram entender ali o que aconteceu, o que é a história daquele centro de treinamento ali. Certo. Agora também do seu lado, do outro lado do balcão, né, como você falou. Tem muitos jornalistas, assim, muita gente criticando, na verdade, que a gente viu nas redes sociais, jornalistas que ligando para a família do jogador sem saber se o jogador tinha morrido ainda ou não. Esse tipo de coisa, assim, essa situação. Você acha que tá certo, é o papel do jornalista mesmo? Você acha que fica meio constrangedor, por exemplo, ligar para a senhora X perguntando: seu filho tá bem? Ele tá vivo? Né? Mais ou menos por aí, né, Robertinho? Assim, dizem que isso aconteceu. A gente também não pode falar por a atitude de cada jornalista em separado, mas a gente conhece. O jornalista, a primeira coisa que ele tenta é buscar informação nas mais variadas fontes possíveis. E aí pode ter acontecido alguma coisa, de ligar para uma família que o menino nem estava lá na hora e tudo mais. E aí, como jornalista, eu uso algumas técnicas, né? Você não, eu gostaria de saber, seu filho já morou lá há muito tempo, como que é aquele ambiente e tudo mais. Essa atitude, você acha que o jornalista ele invade um pouco uma área que deveria ser mais humana e não tão técnica, profissional?
Algumas informações chegam à imprensa antes até mesmo da família, né? A gente sabe que acontece isso. Eu prefiro realmente ter uma informação oficial. Fulano realmente é uma das vítimas, morreu, blá blá blá. E eu defendo isso. Acho melhor você entrar em contato com a família quando você tem realmente a informação oficial de que é ou não uma das vítimas. A gente sabe que muitas informações chegam antes à imprensa. Inclusive a lista de quem estava dormindo ali, aquela coisa toda. Essas coisas terminam vazando. Inclusive como as imagens do incêndio, como começou. Essas imagens ficaram retidas ali até determinado momento que foram ao ar. Eu defendo sempre que você entre em contato com a família quando você realmente tem a informação oficial. Eu prefiro assim. A gente, no início, por exemplo, a nossa primeira tarefa lá no Correio Brasiliense, quando aconteceu isso, eu até falei com os repórteres, foi tentar descobrir se tinha jogador de Brasília ali entre as possíveis vítimas ou as vítimas, né? Pra gente mapear primeiro ali trazer para o nosso contexto, né? Se tinha crianças, tinha adolescentes ali de Brasília. Mas também a gente mapeou de uma forma sem ligar para a família, sem ligar para ninguém, tentando entrar em contato com o clube, fazendo o levantamento de quem eram os jogadores de Brasília que estavam lá. Por exemplo, a gente descobriu que eram 4 jogadores que hoje trabalham no Flamengo nas divisões de base. Então, a partir daí a gente começou a ver se tinha alguém da cidade no incêndio, né? Aí eu até trouxe essa discussão porque eu acho assim, eu e Petro, a gente entrou ao vivo no dia ali, na sexta-feira, 11h30 da manhã a gente estava ao vivo, e a nossa preocupação era exatamente essa, passar informações oficiais. E a dificuldade estava imensa. Por quê? Porque até aquele momento ali, 11h30 da manhã, a única informação oficial era do Corpo de Bombeiros. O Estado ainda estava indo para lá com o vice-governador. O Flamengo, aí a minha crítica nesse ponto, mas eu entendo que eu também não estava do outro lado, eu não sei, é que o Flamengo era o dono da casa. Eu acho que a informação oficial tinha que ter partido do Flamengo ali, pelo menos para dizer, olha, são as 10 vítimas, são esses aqui, tararau. Os 3 que estão internados, ficaram feridos, são esses, para ter essa informação oficial. Até então, ela veio só do Corpo de Bombeiros, e aí fica aquele disse, não me disse, porque aí o jornalista vai atrás, e aí ele fala, ali havia 26 garotos, vamos colocar assim. E aí o alarde é muito maior. Se você, o dono da casa, vem e fala, olha, tinha 26, mas só 13, só, né? Não dá nem para dizer só. Mas 13 foram as vítimas e tudo mais, eu acho que daria mais confiança e mais até sossego para outras famílias que não estavam ali, né, Pedro? Até porque, assim, esse papel de você chegar e falar, aconteceu isso, evita burburinho, evita fofoca, né? Aí eu falo com uma fonte X, essa fonte vai, eu ouvi falar que eram 18. Aí eu, jornalista, no meu caso, na ânsia eu vou lá e boto, tinham 18 lá. Mas não tenho certeza, porque a internet agora é velocidade, né? Todo mundo quer colocar logo tudo lá para ser o primeiro a colocar. Aí depois se errar, só bota um erramos. Mas e a família, como é que fica, né? Há um questionamento até, talvez o Flamengo tenha demorado, porque até o próprio clube não sabia quantos garotos dormiram ali naquela noite. Em princípio eles treinariam, né? Mas como houve a chuva no dia anterior, a forte chuva no Rio, alguns jogadores foram para casa, alguns jogadores viajaram para suas cidades, porque só voltariam a treinar na terça-feira. Outros ficaram porque participariam do treinamento do VAR para o jogo do Flamengo contra o Fluminense. Eu não sei até que ponto o clube tinha realmente esse controle de quantas pessoas dormiram ali naquele dia. Então eu acho que talvez o Flamengo também tenha demorado muito, até porque estava fazendo esse levantamento, né? Tentando saber, para não chegar e jogar números vazios ali só para dar uma satisfação à imprensa. Acho que realmente deveria ser dado uma satisfação à imprensa. Talvez eles não estivessem preparados para dar essa satisfação e até para dar informações erradas e gerar um problema até maior, né? Do ponto de vista da gestão da notícia, da comunicação ali. Só um ponto em relação a isso, você citou logo no começo, é uma diretoria nova que ainda está conhecendo realmente algumas coisas do clube, como funciona o próprio centro de treinamento ali, é tudo muito novo para essa diretoria. Né? A torcida critica, por exemplo, só fugindo um pouco do assunto, a torcida critica até a forma como é feito o anúncio dos reforços hoje, né? Houve uma mudança
na forma como anunciavam os reforços na gestão do Eduardo Bandeira de Mello e como são anunciados os reforços agora no Rodolfo Landim. Há muitas críticas à gestão do anúncio dos reforços nas redes sociais, por exemplo. Que aí passa por toda uma comunicação social que mudou realmente, tiraram toda a comunicação que tinha antes, trouxeram gente nova, né? Isso não impede a gente de dizer que um clube do tamanho do Clube de Regatas do Flamengo tem que ter uma assessoria de imprensa experiente e que saiba lidar com todo tipo de crise, né? Tudo bem que essa é a maior crise da história do clube, é a maior tragédia da história do clube, mas é preciso ter pessoas preparadas para agir rapidamente, né? Só o que eu ia falar, mal comparando, mas não deixa de ser a tragédia que teve aqui em Brasília do viaduto. O governador rapidamente foi ao local, ele não tinha ainda o que dizer, mas ele foi junto com a Defesa Civil, junto com outros órgãos, se reuniu ali, e aí a versão oficial veio por meio do governador, mas já depois de ter feito aquela primeira reunião. Então, em vez do Corpo de Bombeiros ter passado aquela primeira informação, o clube já poderia estar ali. E aí ser o clube passando aquelas informações. Eu acho que faltou um pouquinho disso, que era o comitê de crise que hoje está montado lá na Gávea, eles tinham que ter montado o primeiro ali já no Ninho do Urubu. Mas enfim, agora saindo de Flamengo dessa tragédia para outra tragédia, né? O Marcão teve em Chapecó, né, Marcão? Sim. Depois do acidente da Chapecoense. E como é que foi você lá em loco mesmo, assim, a situação lá? Como é que você pegou a cidade? Você chegou lá quando, assim? Quanto tempo depois da queda do avião? O acidente foi de manhã, imediatamente o Correio Brasiliense mandou a gente para lá, eu fui com o fotógrafo Breno, e chegando lá a gente viu um cenário, sim, talvez um pouco menos pior do que o cenário, com certeza pior, um pouco menos pior do que o cenário da tragédia lá perto de Medellín, né? Mas eram famílias desoladas, as pessoas chorando no gramado, à espera de informação, à espera de notícias dos seus familiares. Foi um cenário assim realmente terrível no gramado da Arena Condá, um gramado que é obviamente um lugar para coisas felizes, né? Para gols, comemorações, e realmente muita gente chorando à espera de informações de um acidente que tinha acontecido lá na Colômbia, né? Então... Mas assim, aí você chega como jornalista, tem lá a mãe de alguém que morreu. Como é que é pra você chegar na hora e falar, entrevistar essa pessoa assim na hora, assim? É uma conversa difícil, você tem que chegar realmente com... Você tem que ter sensibilidade. Acho que sensibilidade é a palavra. Sensibilidade, ser humano, como o Roberto Wagner está falando, deixar um pouco de ser o robozinho que faz isso todo dia e realmente tentar ser o máximo possível sensível com aquela pessoa, né? A gente teve o caso da mãe do Danilo, eu estava perto do repórter do Sport TV que estava entrevistando, a gente estava junto entrevistando a mãe dele e ela chorou junto com ele, surpreendeu, né? Porque realmente é esse momento de sensibilidade. Tem que ter realmente tato, tem que ter todo um jogo de cintura realmente para conversar e obter as informações que você precisa para contar a história daquela pessoa, né? Exatamente. E aí, aqui infelizmente nosso tempo é rapidinho, toda vez a gente quer conversar mais, né? E acaba não dando. Para puxar um outro assunto recente, o do Emiliano Sala, o jogador argentino que caiu, o avião caiu no mar. E a questão aqui era, o papel da imprensa, ela deveria ou não ter divulgado aquele áudio em que ele tá praticamente se despedindo ali dos amigos, falando, olha, eu tô aqui num avião caindo aos pedaços, e aí não sei o que vai ser amanhã, se vocês vão me achar, se não vão achar, mas eu tô com muito medo. Até que ponto essa gravação ela ajudou na investigação? Ela era útil para o pessoal ou ela causou mais pânico e dor até para a família que ouviu aquilo, né? Eu acho que para a investigação ajudou muito. Para a investigação. Agora, quanto ao vazamento, realmente é uma questão muito discutível. Eu acho que eu não sei até que ponto vale todo esse sensacionalismo de vazar um áudio desse, inclusive para a família, né? Para a família ouvir isso. Eu acho que para a investigação ajudou muito, muito. Agora eu não sei até que ponto. Hoje tudo vazam, né? Tudo vazam para grupos, tudo vazam para imprensa. Eu realmente a questão de publicar isso é muito discutível. Eu acho que do ponto de vista realmente da investigação, ótimo, sensacional, porque
eles tiraram as conclusões. Os especialistas nesse assunto tiraram as conclusões de que realmente havia um risco ali, né? Anunciado pelo próprio jogador. Agora, viralizar isso pelo mundo, não sei até que ponto isso é legal, não. Beleza. Quer terminar com aquela pergunta lá, Robertinho? De sempre terminar escolhendo 3 nomes? Aqui todo entrevistado que vem aqui, a gente bota 3 nomes e deixa a batata para pro entrevistado escolher um. Então, Marcos Paulo Lima, jornalista do Correio Brasiliense. Vamos dar 3 jornalistas para ele, né, Petrozinho? Vamos lá. PVC, Paulo Vinícius Coelho, Mauro César Pereira ou Roberto Wagner. Lédio Carmona. Rapaz, os 3. Eu não vou ficar no muro. Eu vou ficar no muro aqui. Aqui não tem muro não, Marcão. Aqui não tem muro não, Marcão. Eu vou ficar no muro porque são três caras. Olha, eu vou dizer com toda sinceridade. São 3 caras que eu acompanhei na revista Placar. Pô, são caras que me inspiraram mesmo a escolher esse... Não somente eles, mas já que vocês citaram esses 3. Lédio Carmona, baita jornalista. PVC tem um outro perfil também, um baita jornalista. Desses 3, assim, eu tenho uma amizade com pelo menos 2 deles, que é o PVC e o Mauro César Pereira. O Lédio, eu conheci o Lédio numa outra cobertura, a gente conversou, mas eu não cheguei a ter tanta proximidade quanto do PVC e do Mauro César Pereira. Mas são 3 estilos diferentes, por isso que é difícil escolher, entendeu? Você é mais estilo PVC. Não aí. Porque o Mauro gosta mais de polêmica. Você é mais de números, de dados e tal, igual o PVC, né? Não, eu gosto de um pouquinho de cada um. O Lédio também, ele é muito, muito sensato nos comentários dele, eu acho muito legal isso. E o Lédio tem uma característica bacana que ele separa muito o clube dele. Ele sabe qual é o clube que ele torce, mas ele consegue separar isso nos comentários dele, né? Os outros 2 também, mas o Lédio parece que consegue um pouco mais esse distanciamento ao falar do clube, né? Então, assim, são 3 modelos muito legais, assim, que se completam ali. Eu tenho uma pilha de revista em casa, da revista Placar, e esses caras assinavam, né? Assim, Copa de 98 foi a minha última Copa sem ser jornalista. Então, assim, o Lance tinha uma equipe sensacional. Tinha o Paulo Vinícius Coelho, o André Rizek, tinha o Lédio Carmona, se eu não estou enganado, acho que era do Lance também. Então, assim, caras muito, muito, muito bacanas. São 3 nomes legais, mas tem muito mais gente aí. Muita gente boa aí. Facilita pra ele, Petrozinho. Facilita pra ele aqui. Roberto Wagner, Petronino Oliveira ou Marcos Paulo Lima? Pô, mas aí não dá, eu não. Não, eu não sou narcisista nesse ponto, não, de jeito nenhum. Beleza. Valeu, Marcão. Obrigado por ter participado, viu, cara? Valeu, Marcão. Obrigado. Se você quiser deixar algum recado aí, a gente sempre deixa a porta aberta, o microfone aberto para você. Eu só agradeço aí essa oportunidade de discutir um pouco o trabalho da imprensa e desejo sucesso aí ao Fute Mesa Redonda. Valeu, obrigado. É isso aí. Valeu, galera.